Muito bem, boa tarde pessoal, iniciando então o nosso comentário de fechamento nesta segunda-feira, dia 13 de julho de 2015. Tudo bem com vocês? Espero que sim, a transmissão está tudo certo, áudio e vídeo bombando. Então sejam bem-vindos. Eu vou dar início à avaliação do mercado, começando com as atualizações dentro dos modelos operados. Em seguida, a gente aborda a situação do Ibovespa, dos principais ativos, e no terceiro momento eu abro então para interação. Você que acompanha esse vídeo ao vivo pode conversar conosco através do chat que fica logo abaixo. E quem acompanha através do YouTube, né, a gravação, a gente sabe que existe uma grande audiência que nos acompanha através do YouTube, pode entrar no nosso fórum e ali interagir não só conosco, mas com os diversos traders da nossa comunidade. Certo? Então, inicio trazendo o papel que se enquadra dentro da nossa abordagem de correção. Tá? Só um momentinho. Tá? Legal. Então, começo aqui com a Eletropaulo, que aciona trade de correção dentro de uma tendência de alta. Esse é o setup 2 do método Leandro. O mercado vai deixando um candle comprador com volume forte, né? Esse reinício aí de uma tendência de alta esperado se dá após o mercado corrigir a última perna de impulso, que tinha 8 dias, né? A perna que corrigiu teve 4 dias de correção. Agora o mercado sugere a retomada da movimentação positiva. Num dia em que o mercado deixa um volume importante, né? O maior volume aí dos últimos 7 dias, com um candle branco que rompe a máxima do último pregão. Então, entrada adequada. Essa posição acontece sendo só uma entrada planejada, que não há necessidade de duas entradas. Né? Aqui o único pré-requisito é respeitar 10% da média da volatilidade como stop, né? Como risco. Então o stop ficando um pouquinho abaixo da mínima de ontem, já tem no mínimo 10% da volatilidade, então o risco é de 80 centavos, RP 80 centavos para cima. A entrada foi feita a 17,90, stop 17,09 e a realização parcial 18,70. Interessante comentar que essa RP acontece antes do topo anterior. Tá? Então a entrada do dia que se enquadra dentro da abordagem é Eletropaulo. Ok? Os detalhes estão no LS Live. Vamos para o Ibovespa? Então o Ibovespa começando a semana em alta. Uma boa alta no dia de hoje, alta de 1%. Quem olha o diário fica com vontade de procurar vendas em cima desse mercado. Né? Afinal de contas, o Ibov toca aqui uma linha de tendência de baixa. Encontra a média móvel de 21 períodos. Só quem aceita argumentos do prazo maior, do gráfico semanal, percebe que no semanal a gente está tendo a marcação de um fundo, né? Que é o Ibovespa superando a máxima do candle que tocou a cabeça do pivô de alta no gráfico semanal. Então há um conflito aí entre os prazos, né? No diário a gente tem o mercado em cima de uma zona de resistência, tá? Mas no semanal o mercado já aciona inclusive um sinal bastante positivo que foi deixado semana passada. Será que o Ibovespa rompe essa LTB? A gente pode colocar o FR de 14 períodos e procurar o padrão aqui conhecido como Advanced Break Up, né? Que é traçar a LTB no Ibov e percebam no indicador. E percebam que fazendo o uso da linha de tendência no indicador, a gente está tendo rompimento hoje. Ou seja, apesar dos preços tocarem a linha de tendência, o indicador já rompe. Então esse aqui seria o indicativo de que a LTB dos preços também deve ser rompida. Essa é a leitura através desse padrão que é conhecido como Advanced Break Up. Tá? Hoje, inclusive, eu escrevi o artigo sobre atualização dentro da leitura das ondas de Elliott. Né? Quem quiser ler, está disponível no site. Eu vou aproveitar e postar aqui no chat para ficar todo mundo alinhado e atualizado frente a essa abordagem.
No intraday, o índice futuro abriu em gap de alta, não acionou o primeiro movimento, foi acionar trade de rompimento de congestão às 13h30 da tarde, né, que foi a congestão formada a partir aqui de meio-dia e meia. O mercado rompeu, mas não deu sequência ao movimento, né, ficou de lado. Por enquanto a operação segue aberta, se não buscar a realização parcial até as 18 ou o stop, o trade será encerrado, obviamente, no tempo. Então no intraday, apesar da alta, não houve nenhuma entrada além dessa do setup 3 que não andou, né? Não houve uma entrada, pelo menos na primeira parte da manhã, onde costumam acontecer os melhores day trades. Lembrando, dentro do modelo que a gente opera, né? Existem infinitas formas de se operar o mercado. O dólar, destaque na ponta de venda. Né? O dólar que semana passada chegou a romper aqui a linha de referência de um triângulo simétrico, volta para dentro do triângulo, então a gente é obrigado a ajustar essa figura, né? A gente já tinha feito ajuste semana passada. E a linha por algum motivo voltou, né? Então ajustamos aqui novamente. O dólar, que fecharmos bastante os olhos aqui, conseguimos ainda perceber os zigue-zagues ascendentes, né? Mas não é uma tendência muito limpa, muito clara de se observar. Tá? No diário, como a gente pode perceber, o triângulo simétrico de prazo maior ainda é factível. No intraday, tivemos agora sim, né, um trade muito bonito, interessante. O mercado abriu em gap de alta, ficou namorando aqui com a linha da água, até que ela foi rompida às 13 horas. O mercado atingiu a realização parcial e mais tarde o high low, e com a sua virada, nos tirou do trade aqui no dólar com lucro. Tá? Um dia direcional e bom de operar na moeda americana. Milho demonstrando força, chegou a cair 1,30%, recupera e fecha em alta. Quem tem posição por média móvel de 9 segue tranquilo. O mercado agora briga aí com a resistência dos R$ 28,60. O boi, que chegou a superar a máxima da semana passada, sugere agora então algum retorno à média no gráfico semanal. No diário vai testando a média móvel de 9. Eventualmente no diário a virada dessa média para cima pode gerar trades. Por enquanto não há nenhum indicativo dentro desse ponto de vista. Dow Jones. Então aqui o índice Dow Jones, que perdeu falso suporte, né? Perceba que o mercado fechou abaixo da linha de referência do suporte. Hoje o mercado deixa um amplo candle que passa para cima aqui das últimas máximas, né? Rompe inclusive máxima das últimas semanas, das últimas 2 semanas para ser mais exato. É até válido fazer uma leitura aqui de um alargamento, né? Tínhamos um suporte horizontal, a linha conectando os fundos mais baixos, a gente tem uma linha aqui em verde, né, conectando esses fundos. Como o topo também foi rompido em falso, então a gente tem um possível cenário de alargamento, né, que é um processo de maior dispersão de preços e muito difícil ser trabalhado. É a figura irregular mais complexa de ser operada. Vamos aos destaques. Então os destaques do dia ficaram para os ativos do setor bancário, né? Mais especificamente aqui o setor financeiro e FNC, que tocou o topo anterior em 5.440. Rompimento desse abre espaço para o mercado buscar a máxima do ano, 5.750. BBDC4 tocando o topo anterior e TUB tocando o topo anterior, foram os papéis do setor que chamaram bastante atenção. Banco do Brasil ainda longe desse ponto. Tá? Todos são ativos que vale a pena procurar operação de compra por rompimento, se houver o candle fechado então acima do topo prévio respectivo. Tá? Além de Eletropaulo, quem chamou bastante atenção foi a Ecor. Namoramos por bastante tempo a possibilidade de um trade na venda, mas no finalzinho do pregão o ativo acabou voltando aqui para próximo do suporte, não deixando claro o rompimento. Tá? Que se acontecesse seria o rompimento da mínima histórica. Não temos nenhuma operação aberta no método Leandro, só agora Eletropaulo, certo? E dentro do método Stormer, a posição que está em aberto é TOTS, que amanhã terá alvo nas últimas 2 máximas, 38. Amanhã o alvo será
na máxima de hoje, né, que é a máxima dos últimos 2 pregões em relação a amanhã. Mercado comentado, destaques avaliados. Eu posso agora abrir para a resposta de perguntas. Vamos dar uma olhadinha. O Marcelo pede uma dúvida, tem uma dúvida operacional aqui, relacionada ao Dunningham. Frente então ao Dunningham da Klabin, questiona ele onde ficaria o stop da operação. Bom, o stop usual dessa abordagem, Marcelo, costuma ficar na mínima do candle anterior. Então aqui nós temos o gráfico da Klabin, o Dunningham formado foi aqui, né? Então o stop ele fica, se a entrada aconteceu na superação da máxima do Dunningham, o stop fica na mínima, tá? Então o alvo é pessoal, né? Você vai trabalhar de acordo com o teu perfil, tá? O stop abaixo da mínima, você pode trabalhar com alvo de 100% risco, vou botar aqui, ó, se for 100% risco, o alvo fica em 20 com 30, né? Se for 161,8% do risco, ele não deixa eu traçar aqui, ele não deixa eu botar, deixa eu fazer, só duas, né? Só me deixa botar alvos fechados. Se for 2 vezes o risco, 21 com 30. O alvo ele vai estar alinhado com o meu perfil, né? Quanto maior for o meu alvo, menor será a minha taxa de acerto e vice-versa. Então, o que eu estou buscando? Estou buscando um modelo que tem uma alta taxa de acerto ou um modelo que tem um payoff maior. Isso é gosto. Certo? Tudo bem. Tamires questiona até onde pode ir esse repique da Vale 5. Vamos dar uma olhada. Vale 5 apresentou uma forte alta hoje, né? Chegou a estar caindo na parte da manhã, quase 1%, recuperou boa parte desse movimento e vai fechando em alta, inclusive nos 49 do segundo tempo rompeu aqui a resistência intraday nos 15 com 15, tá? E o papel consolida algum tipo de repique. Como os preços fecharam acima da média móvel de 9, o próximo objetivo agora fica na média móvel de 21, 16 e 20, tá? No preço, a resistência fica em 16,55, que é o fundo anterior. Tá? Então esse são os pontos aí de repique para Vale. Inclusive está superando a máxima da semana passada. Foi um gráfico que a gente estudou bastante no Chat Position da última sexta-feira, porque o mercado tinha fechado abaixo da mínima do último fundo, né? Mas não era um sinal confiável. Isso a gente alertou e falou várias e várias vezes no Chat Position. E se demonstrou exatamente o esperado, com o mercado perdendo em falso fundo, né? Percebo que a mínima da semana passada já foi rompida, estopando quem quis ainda assim montar a posição. Muito bem. O Otávio faz uma boa pergunta, diz ele. Vlad, quando coloco o stop nas minhas operações, parece ordem de disparo e ordem de venda. Quando coloco a ordem de venda em 1 centavo para vender imediatamente, a ordem é cancelada. Isso não pode fazer... Peraí, ficou confusa a tua pergunta, Otávio. Quando coloco o stop nas minhas operações, disparo e a venda, coloco a ordem de venda 1 centavo, ordem de venda em 1 centavo para vender imediatamente. A ordem é cancelada. Cara, eu não consigo visualizar exatamente o que você está fazendo, mas alguma coisa está fazendo errada. Se está cancelando imediatamente é porque você está fazendo alguma coisa errada, tá? Você pode, não sei se você consegue visualizar uma boleta aqui, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver essa boleta. Deixa eu ver como é que aparece. Mas olha só. Eu vou preencher a boleta aqui. Então deixa eu fazer o seguinte. Ah não, a boleta aparece, mas ela fica pequenininha, né? Então deixa eu fazer o seguinte. Vou fazer assim. Não. Stop.
Pronto, então tá aqui. Paint. Deixa eu ver se é essa a tua dúvida. Tá, então tá aí a boleta aumentada. Imaginando então o trade ali da Eletropaulo. Tá? Então o stop da Eletropaulo está em 17,09. Então o disparo ficaria em 17,09. Supondo que você trabalharia com stop automático. Tá? Se você botar aqui em preço de venda 17,08, o que vai acontecer? Quando o mercado bater 17,09, se bater 17,09, o sistema vai enviar uma ordem de venda para a bolsa a 17,08. Certo? Isso aqui não é garantia que essa ordem vai ser executada. Tá? Por quê? Porque a partir do momento que o mercado bate 17,09, o próximo negócio pode ser 17,07, 17,05, 17 reais. Tá? Então é ideal você deixar uma margem entre o valor de disparo e o preço de venda em si. Se você está preenchendo exatamente assim o seu stop, eu realmente não sei o que pode estar acontecendo. Você tem que entrar em contato com o suporte da ferramenta. Tá? Se você botou o disparo, por exemplo, a 17,09 e a ordem de venda a 17,08, é para o sistema aceitar. Tá? Lembrando, o ideal é deixar uma margem aqui, né? Uma margem de 1%, por exemplo. Então coloca o disparo 17,09 e a ordem de venda a 16,80, por exemplo. Tá? Então até 16,80 o sistema, a sua ordem será executada. Pode ser 17,05, 17, 17,90, enfim. Do próximo negócio em relação aos 17,09. Fui claro? Te ajudei? Certo? Muito bem. Vamos lá. Vlad, o trade no índice não vai atingir o alvo nem stop. A saída do trade é no próprio leilão ou antes? Paulo, eu costumo sair antes, eu não fico no leilão. Mas sair ou não no leilão é pessoal. O Busy, por exemplo, sai no leilão. Eu não costumo sair no leilão. Eu saio alguns minutos antes do leilão. Certo? Seguindo. Hipermarcas. Sugere aqui o Leandro. Então vamos dar uma olhadinha no gráfico da Hipermarcas. Hipermarcas foi um papel que produziu um rompimento bonito no meio do mês passado. Fez um movimento operável aqui que deu para extrair alguma coisa. Na correção, muita expectativa foi depositada em cima dessa correção. Né? Só que o mercado não deixou nenhum sinal limpo de compra. Quando o mercado deixou um candle meramente comprador, que tinha o mínimo caráter comprador, que era uma sombra inferior, né? Perceba que esse candle já aconteceu abaixo da antiga zona de resistência, abaixo do suporte. O mercado já tinha perdido o fundo anterior, então não era uma compra tão limpa, até porque a média já tinha sido perdida. Né? O mercado sequer acionou aquele candle e deu sequência à movimentação de baixa. Né? Perceba que agora a Hipermarcas não trabalha mais em tendência de alta. Primeiro porque ela quebrou os zigue-zagues que estavam ascendentes. Então esse aqui era o último zigue-zague, foi o último zigue-zague ascendente, que foi quebrado. Né? E a própria média virou para baixo. Ou seja, eu já tenho no mínimo aqui 3 critérios de uma tendência de baixa no gráfico diário. Se eu olho para o meu lado esquerdo, aonde que eu tenho suporte? Bom, com o fundo aqui em 21 sendo perdido, o próximo suporte está lá em 19,45. Então esse é o ponto em que tecnicamente espera-se hipermarcas. Não vejo nada a se fazer no momento. Tá bom? Muito bem. Então é isso. Eu encerro o nosso chat, né? Já temos aí o tempo programado. Me despeço, deixo um abraço a todos. Amanhã o bate-papo de abertura é com o Busy. Vocês podem interagir com ele. Bom descanso e até mais. Valeu, pessoal.